Olá, pessoal. Bom dia, turma do segundo ano. E aí, tudo bem? Eu lembro que semana passada eu deixei uma atividade prática para vocês, para que a gente pudesse iniciar a aula de hoje, tá certo? Então, no final da aula, eu quero que vocês enviem imagens para mim pelo WhatsApp, tá bom? Quero ver quem fez, hein? Vamos lá? Então, olha só. Hoje a nossa aula ela vai ser teórica, né? Na última aula eu havia corrigido as atividades e hoje nós vamos ver conteúdo novo sobre os fungos. Por isso que eu passei a atividade prática, tá? Então, vamos lá. Os fungos, pessoal, eles são organismos com uma bastante biodiversidade, certo? São organismos que eles têm diversas serventias, né, para a espécie humana. E nós podemos utilizar ele na alimentação, como medicação, como produtos cosméticos, certo? E em algumas culturas de povos indígenas, por exemplo, algumas espécies de fungos podem ser utilizados como alucinógenos, tá? Então, assim, é um grupo de ser vivo bastante interessante. E ainda tem aqueles patogênicos, né? Aqueles causadores de doenças. Então, a gente vai fazer um passeio por todos esses hoje, tá bom? Então, olha só. A gente tem aqui a imagem, né? De um fungo, né? Bem conhecido. Eu, particularmente, eu acho eles muito bonitos, né? Eu acho uma estrutura, assim, é muito delicada e muito, muito especial, tá? Então, você imaginar, olhar aqui e entender que é um ser vivo, tá? Que tem fisiologia, né? Que tem um desenvolvimento, uma reprodução. Então, isso é algo de extrema importância e muito interessante, certo? Em relação à biologia e características gerais dos fungos, nós podemos citar a maior parte ser vivo existente na Terra, né? É formado por fungos. Eles são organismos heterótrofos, ou seja, eles são organismos que vão em busca do seu alimento, ele precisa captar o seu alimento. Tem características diferenciadas das plantas e dos animais, certo? São essencialmente terrestres, então os fungos, eles vivem no ambiente terrestre, apesar de terem um bom desenvolvimento em ambientes úmidos, mas eles são essencialmente em ambientes terrestres. São formados por hifas, né, septadas ou asseptadas, são essas estruturas aqui, ó, que formam cada um dos fungos. Em alguns, como esse, é bem aparente, em outros não, certo? Possuem parede celular, tá? Lembrando que nem todo organismo ele vai possuir parede celular, mas todos os organismos possuem a membrana plasmática, tá? Nesse caso aqui, eles irão possuir a parede celular mais a membrana plasmática, ok? Em relação à sua superfície e volume, é bem alta, né? Facilitando assim a sua alimentação, tá? Então é mais fácil para que eles captem o seu alimento. São organismos que secretam enzimas e absorvem as partículas pelo o ápice das hifas, tá? Então isso é bem interessante, eles secretam enzimas, eles liberam enzimas. Então isso aqui é bem importante, né, para a degradação e também para a absorção de partículas, né, que vai auxiliar nos seus processos nutritivos, ok? O glicogênio, eles têm como polissacarídeo de reserva, tá? De reserva de energia. Então, é o glicogênio. E se reproduzem assexuadamente ou sexuadamente, ok? Então, esse é outro fator bem interessante, que eles têm os dois tipos de reprodução, tá?
Em relação à importância dos fungos, ó, aqui a gente tem uma imagem, né? Em relação à produção alimentícia, né? Eles têm uma grande importância na indústria alimentícia, tá? E nós vamos conhecer várias outras. Então, a gente tem aqui ó, a importância pela decomposição dos materiais, né? E aí vivem em um grande conflito com o homem por conta disso, mas eles são extremamente importantes, assim como as bactérias, para os processos de decomposição. Eles têm uma grande importância na culinária, tá? Então, é bastante utilizado na produção de vinhos, na produção de cerveja, né? Na produção da cachaça, certo? De queijos, né? Esses queijos bem caros, inclusive, que tem um sabor bem forte. Então, ele é bem custoso, esse tipo. Os cogumelos, né? Os famosos champignons, que é bem utilizados também na alimentação, ok? O penicillium roquefort, né, que dão origem aos queijos, a aparência, sabor e odor. Aí a gente tem o exemplo a gorgonzola, tá? É justamente esse aqui que eu estou apresentando, pequenininho, mas que dá para vocês observarem direitinho a imagem. A gente tem os aspergillus oryzae, que participa da fermentação do saquê, né, que é uma bebida japonesa. A gente tem os Saccharomyces cerevisiae, tá? Que aí ele é muito utilizado na produção dos pães, da cerveja, da cachaça, do álcool, do pró-álcool, tá? Então ele é bem utilizado, né? Os fungos têm diversos usos em diversos tipos de segmentos da indústria, né? Nós temos ainda os fungos comestíveis, como eu havia citado, a gente tem o champignon, que é o mais conhecido, o morchella, a trufa e o shiitake. Ele é importante na medicina, né, na produção de antibióticos, em especial a penicilina. Em relação ao surgimento de mais antibióticos, ele tem uma grande importância também. Aí a gente tem a ciclosporina, que é um derivado do fungo. Tem o tolipocládio inflato, que minimiza a rejeição de órgãos transplantados, né? Então, o mais conhecido que nós temos é aqui, ó, o penicílio, né? Que é utilizado para a produção da penicilina, que é um antibiótico bastante potente. Em relação à classificação dos fungos, certo? Nós temos os ascomicetos, tá? Onde a característica distinta é o asco, né? Que é uma estrutura saculiforme na qual são formados os ascoporos, inclui os mofos, os bolores e as leveduras, tá? Que é utilizada na produção de cerveja. Vivem sobre tecidos vegetais como saprófitas ou parasitas, penetrando no interior das células afetadas, tá? Então, por que saprófitas? Porque ele vai destruir aquela região. E aqui a gente tem os exemplos, né? A gente tem dos grupos que nós iremos estudar. Os zigomicetos, os deuteromicetos, tá? Os ascomicetos e os basidiomicetos, ok? Que são os mais conhecidos. Nessa outra imagem, a gente tem um exemplo, que é a morchella esculenta, que é um exemplo de ascomiceto, e estão presentes nos fungos comestíveis, né? São os mais apreciados. Geralmente, esse tipo de alimento, eles são bem custosos, eles são alimentos caros, tá? E aí, vamos ver outro tipo, né? Os basidiomicetos, tá? Eles correspondem aos conhecidos como os cogumelos, tá? Orelha de pau é um exemplo, e são considerados os fungos mais evoluídos, tá? Biologicamente, eles são considerados os fungos mais evoluídos. Quando a gente fala de um organismo mais evoluído, a gente está falando de um organismo em que ele
vai apresentar processos fisiológicos, anatômicos, tá? Mais complexos, ok? Os basidiomicídeos caracterizam por apresentarem os basídeos, que são estruturas reprodutivas responsáveis pela produção dos esporos, denominados, nesse caso, os basidiosporos, ok? E aqui, novamente, para que vocês gravem essa classificação, certo? E aí, a gente tem como exemplo a calostoma, que é um representante dos basidiomicídeos. Ó, isso aqui, essa poeirinha, essa fumacinha que vocês estão vendo, são os esporos, tá? Então, por algum motivo, houve um atrito, um dano aqui nesse fungo, e aí foi lançado para o ambiente esses esporos, tá? E os esporos é bem característico da reprodução deles. A gente tem um outro tipo aqui, que é o Dictyophora duplicata. Os basidiosporos são liberados em massa viscosa e mal cheirosa, fato que atrai moscas que auxiliam na sua dispersão. Então, lá as moscas vão lá, entram em contato com esse material, certo? E aí, esses esporos, né, esses basidiosporos, ficam impregnados nas patinhas da mosca e aí elas saem distribuindo por onde ela passa, ok? Aqui a gente tem a Psicolicibe mexicana, é um produtor de alucinógeno, tá? Psilocibina, tá? Então, como eu havia dito, né, existem algumas culturas que utilizam como alucinógenos, tá? Para fazer alguns rituais próprios da cultura de alguns povos. E aqui a gente tem, ele é bastante conhecido, que é a orelha de pau, também é um exemplo de basidiomicídio, certo? Então, ele fica muito em madeira, em ambientes bastante úmidos, então ele consegue se desenvolver bastante, muito bem nesse ambiente, especialmente em madeira, tá? E aqui, mais um exemplo, né? Os cogumelos da espécie Mycena sp, apagados e acesos. Eles brilham, olha só, no escuro, olha só que legal. Aqui eles estão apagados e aqui eles estão, ó, brilhando no escuro. Então, possivelmente para atrair insetos que ajudam na sua reprodução. No Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira, em Poranga, em São Paulo, os pesquisadores da USP encontraram 10 espécies de cogumelos que brilham. Então, todos desconhecidos pela ciência brasileira até então. Olha só que interessante, né? Então, mesmo com tanto desenvolvimento da ciência, mas ainda existe diversos organismos que não foram identificados. Em relação à classificação ainda, aí a gente tem outra classificação, que é o Deuteromicetus. Somente a reprodução assexuada é conhecida. Eles são chamados de imperfeitos, né, de fungos imperfeitos. E a gente tem um exemplo aqui, o penicillium e o aspergillus, tá? São os dois exemplos. E o penicillium é o que a parte dele que é produzido a penicilina, né? Essa medicação, essa injeção que ela é tão temida por todos, por ser bastante dolorosa. A gente tem aqui uma outra classificação, que é o Oomicetus, onde destacam-se os que causam estragos em plantas de uva, certo? Na reprodução assexuada dessa espécie formam os esporos móveis e zoosporos, e a reprodução sexuada ocorre por fusão das hifas, certo? O que seria a fusão das hifas? Elas vão se encontrar, se unir, tá? E ocorrendo aí a troca do material genético. Em relação ainda à classificação, a gente tem um outro, que é o Zigomicetus, tá? Onde a reprodução
ela pode ser assexuada e sexuada. Em relação à reprodução assexuada, é por produção mitótica de esporos, certo? E na reprodução sexuada, a gente tem a fusão de hifas com formação de zigósporo e formação de esporo haploide, tá? Então, quando a gente fala produção mitótica, é a multiplicação celular, tá? Então, de uma vai multiplicar, vai dar origem a duas, de duas a mais duas, e assim sucessivamente, ok? As relações simbióticas, tá? Aí a gente tem como exemplo os fungos e raízes das plantas, que vão formar as micorrizas, os fungos e as algas, que vão formar os líquens, tá? Que é aquela estrutura, aquelas manchinhas esbranquiçadas que a gente vê em rochas, que a gente vê em troncos de árvores, tá? Essa formação aqui de líquens, eles são bastante bioindicadores de qualidade ambiental. Então, eles podem indicar um ambiente que está poluído ou não, né? Com a quantidade de poluentes exacerbada ou não, certo? Então, se eles aparecerem, é um indicativo que aquele ambiente não apresenta grande poluição. A gente tem a associação de fungos com formigas, temos a relação de fungos mais plantas, e aí que eles vão favorecer a inibição de predadores, tá? Então, isso é bastante interessante. E aqui a gente vai apresentar alguns exemplos, né? Aqui, ó, formação de líquens, certo? Essas manchas diferenciadas aqui que vocês estão vendo. Mais comuns são desse tipo aqui. É o que a gente mais encontra, tá? Um outro tipo de relação é o mutualismo, certo? Onde ambos irão, ó, sair beneficiando, certo? Então, as formigas e os fungos, as formigas vão se beneficiar porque elas levam o seu alimento, tá? Até os seus esconderijos, certo? E lá esse alimento, ele vai entrar em estado de decomposição, e quem vai favorecer esse estado de decomposição são justamente os fungos, tá? A gente tem aqui, ó, as ectomicorrízeas em plântula de pinos, com 4 centímetros acima do solo, tá? E isso aqui vai favorecer a nutrição também dessas raízes, certo? Então, é uma forma de auxiliar no processo nutritivo dessas raízes, por isso, mutualismo. Então, ambos irão se beneficiar, ok? Em relação aos prejuízos, tá? Nós temos aqui a aflotoxinas, que ela vem do Aspergillus flavus, são potentes causadores de câncer no fígado do homem, tá? Encontrados em alimentos como o milho e o amendoim. Nós temos as micoses, as tinhas, o pé de atleta, né, que a gente tem como nome científico a Tinea pedis, certo? Então, o mais comum aqui são essas micoses, certo? Que a gente vai começar a ver agora algumas doenças. Não fiquem assustados, tá? Isto é biologia, tá? Então, de vez em quando, a nossa biologia traz essas coisas, mas é importante a gente saber, tá bom? Então, em relação às doenças, a gente tem paracoccidioidomicose, é um fungo, tá? Paracoccidioides brasiliensis. Ele ocorre pelo ato de mascar diferentes tipos de vegetais
Então, você pode acabar adquirindo esse tipo de fungo, ok? E aí ele se alojar nessa região bucal e causar danos, certo? Na língua, na região dos lábios e até, ó, se desenvolvendo a mais para a região do queixo, tá? Nós temos outra bem conhecida, essa aqui é mais comum em crianças, em bebês. A candidíase, mais comumente conhecida como sapinho. Esta lesão é causada por fungos, tá? E incomoda bastante, é bem dolorida, certo? Nós temos outros exemplos, como a criptococose, que é uma infecção fúngica que tem duas formas, tá? A cutânea e profunda sistêmica, causada pelo fungo Cryptococcus neoformans, tá? Onde as manifestações mais comuns são a pneumonia e a meningite, tá? Então, esses dois aqui, pessoal, é bem sério, principalmente a meningite, certo? Então, é algo bem preocupante e importante de ser tratado o quanto antes, tá? Porque pode levar à morte. E aí nós temos as micoses, né? Aqui, ó, as micoses entre os dedos, né? Pode ser o pé de atleta, certo? Micose em crianças, ó, porque leva muito a mãozinha ao chão, leva a mãozinha ao rosto e pode desenvolver, né? E pode se contaminar e desenvolver esse tipo de infecção por fungos. E também distribuído pela pele, tá? Então, doenças por fungos, elas são muito fáceis de ocorrer um processo de proliferação pelo corpo, muito rápido, ok? Então, é de extrema importância que seja observado esse desenvolvimento, esse processo de contaminação, tá? O quanto antes para que seja tratado de forma adequada e que o indivíduo ele não sofra tanto, né? Normalmente causa dor, irritação, o prurido, que é a coceira, tá? E aqui um outro tipo de doença, que é o esporotricose, que é uma micose crônica, ó, causada pelo Esporotrix schenck, que é saprófita, permanecendo no solo, vegetais e em palhas, tá? Sua penetração cutânea ocorre por traumatismo. Então, a pessoa sofreu um acidente, teve escoriações. Essas escoriações, houve um contato com folhagens, com o próprio solo, onde esse ambiente ele poderia estar contaminado. E aí o indivíduo ele pode desenvolver essa esporotricose, ok? Esse tipo de micose. E, por fim, nós temos a cromomicose. Olha só como ela pode se desenvolver e se alastrar por uma grande extensão do corpo. A cromomicose, que também é micose crônica, como o próprio nome nos relembra, é provocada por vários fungos demáceos, tá? Entre eles, a Foncice, Pedrossoi, a Clodosporium carione e a Fialófora verrucosa. É uma doença universal, mais prevalente em zona tropical e subtropical, certo? Então, os fungos, pessoal, eles gostam muito de ambientes aquecidos, tá? E úmido. Então, esses ambientes, eles são, assim, ambientes, assim, de extrema facilidade para o desenvolvimento dos fungos, certo? E aqui termina a nossa aula, tá? Hoje foi, assim, muita coisa, né?
bastante conteúdo para vocês. É importante que vocês revisem esse material, tá? E vão agora realizar as atividades, beleza? Qualquer dúvida, lembrando, eu estou disponível para atendimento de cada um de vocês, ok? Então, beijão, fiquem com Deus e lembre-se que estou aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.